Olá, eu sou o professor Filemon Félix de Moraes, professor de língua portuguesa. Nesta aula, nós vamos trabalhar a parte de verbo. Verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno. É a classe gramatical que mais apresenta flexões em português, porque o verbo varia em número, pessoa, tempo, modo, voz e aspecto. Em que consistem essas flexões verbais? Existem na língua portuguesa flexão de número e de pessoa, porque há primeira, segunda e terceira pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Daí a flexão de número e de pessoa. Flexão de tempo, porque existem os tempos, presente, pretérito e futuro. Pretérito é a mesma coisa que passado, portanto, presente, passado e futuro. Flexão de modo, porque existem os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. São os três modos verbais existentes na língua portuguesa, além das formas nominais. Flexão de voz, porque existem as vozes ativa, passiva e reflexiva, sendo que a passiva pode ser tanto sintética quanto analítica. E flexão de aspecto, que é uma flexão mais abrangente, há mais de 10 flexões de aspecto, é algo com que nós não precisamos nos preocupar. Mas só para constar, existem flexões de aspecto diminutivo, aumentativo, habitual, interativo, onomatopaico, perfeito, imperfeito, existem várias flexões de aspecto. Nós vamos observar que existem na língua portuguesa 3 conjugações verbais, de acordo com a terminação do infinitivo. A primeira conjugação envolve os verbos terminados em ar. Então, os verbos que terminam em ar pertencem à primeira conjugação. Por exemplo, o verbo cantar. Portanto, cantar, amar, adequar, assoviar, apropinquar, andar, são verbos de primeira conjugação. A segunda conjugação envolve os verbos terminados em ER. Por exemplo, o verbo vender. Portanto, vender, comer, fazer, acender, reaver, aprazer, são verbos de segunda conjugação. E a terceira conjugação envolve os verbos terminados em ir, por exemplo, o verbo partir. Portanto, partir, sumir, gerir, descomedir, delinquir, são verbos de terceira conjugação. É importante que nós observemos que o verbo pôr e seus derivados, compor, repor, dispor, supor, propor, antepor, pertencem à segunda conjugação, porque pôr vem da forma arcaica poer. Então, pôr e seus derivados não pertencem a uma quarta conjugação. Não existe uma quarta conjugação. Pôr e seus derivados vêm do verbo poer, forma antiga do verbo pôr, portanto, são verbos de segunda conjugação. Então, observe. Primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, terceira, ir, sendo que o verbo pôr e seus derivados, compor, repor, supor, propor, antepor, são verbos de segunda conjugação, haja vista que este verbo vem da forma antiga poer. Portanto, pôr e seus derivados são verbos que pertencem à segunda conjugação, não existe uma quarta conjugação. Portanto, segunda conjugação, incluindo o verbo pôr e seus derivados. É importante também que nós observemos que existem os chamados elementos mórficos. Que são elementos mórficos? São os pedacinhos da palavra, no caso o verbo, os pedacinhos do verbo, ou seja, radical, raiz, tema, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal, são os elementos que compõem a palavra, que compõem o verbo, são chamados de elementos mórficos. Vamos observar, sobretudo, estes 3 elementos mórficos inicialmente, o tema, o radical e a vogal temática. Para nós obtermos o tema de um verbo, partimos do verbo no infinitivo. Por exemplo, cantar, vender e partir são 3 verbos no infinitivo, cada um pertence a uma das 3 conjugações. Cantar, primeira conjugação, vender, segunda conjugação, partir, terceira conjugação. É importante também destacar que, em geral, são esses os 3 verbos que nós consideramos como paradigmas, que são verbos paradigmas, verbos que servem de modelo para as conjugações.
Então, se você precisar de um modelo de primeira conjugação, lança a mão do verbo cantar. Um modelo, um paradigma de segunda conjugação, o verbo vender. Um paradigma de terceira conjugação, o verbo partir. Mas, na verdade, você pode considerar qualquer verbo regular como sendo paradigma, não necessariamente cantar, vender e partir. Desde que o verbo seja regular, pode ser considerado verbo paradigma, verbo modelo. Mas nós estipulamos, em geral, as gramáticas trazem como paradigmas os verbos cantar, vender e partir. Para identificarmos o tema de um verbo, pegamos esse verbo no infinitivo e dele suprimimos a letra R. Tudo que sobra depois que você pega o verbo no infinitivo e suprime-lhe a letra R é o tema. Portanto, qual é o tema do verbo cantar? O tema do verbo cantar é canta, porque é a forma verbal cantar no infinitivo com a supressão da letra R. Então, o tema de cantar é canta. Qual seria o tema do verbo vender? Vender, até a letra E. Então, o tema é vender, porque é o infinitivo, vender, com a supressão da letra R. Qual é o tema do verbo partir? É partir, até a letra I. Por quê? Porque é o verbo no infinitivo, partir, com a supressão da letra R. Então, o tema de um verbo é obtido do verbo no infinitivo, com a supressão da letra R. E o radical também é outro elemento mórfico muito importante para nos auxiliar nas flexões verbais. Em que consiste o radical? Radical é a base do verbo, é a base da palavra. Para obtermos o radical de um verbo, partimos do verbo também no infinitivo, porém com a supressão das terminações ar, er, ir. Pegamos o verbo no infinitivo e dele suprimimos as terminações ar, er, ir. Tudo que sobra é o radical do verbo. Então, radical do verbo cantar é cante, até a letra T. Radical do verbo vender é vende, até a letra D. Radical do verbo partir é parte, até a letra T. Então, radical de um verbo é obtido no infinitivo com a supressão das terminações ar, er, ir. E o tema é o infinitivo com a supressão da letra R. Existem também, na língua portuguesa, as vogais temáticas, que são apenas 3, A, E, I. A vogal temática de primeira conjugação é sempre a letra A. A vogal temática de segunda conjugação é a letra E. A vogal temática de terceira conjugação é a letra I. Então você pode raciocinar com o tema como sendo o infinitivo com a supressão da letra R ou então o radical acrescido da vogal temática. Dá na mesma. Quando você pega o radical e a ele acrescenta a vogal temática, você obtém o tema do verbo. Portanto, o tema é a junção do radical com a vogal temática. Lembre-se de que o verbo pôr e seus derivados vem da forma poer. Portanto, a vogal temática do verbo pôr é a letra E, não é a letra O. A letra O pertence ao radical do verbo. O tema do verbo pôr é põe, põe, até a letra E. O radical é pô, P-O. Então, o radical é pô, o tema é põe. Veja, para você obter o tema de um verbo, é só pegar o verbo no infinitivo, suprimir a letra R, ou então juntar o radical com a vogal temática, dá na mesma. Então, façamos a análise mórfica da forma verbal cantássemos. Qual é o radical de cantássemos? O radical é cante. Então, radical, cante, do verbo cantar. Qual é a vogal temática? Vogal temática, a letra A. Então, nós paramos aqui. Observe, cante, o radical, a letra A, a vogal temática. Com isso, nós já temos o tema também. Qual é o tema? Canta. Por quê? O tema é a junção do radical com a vogal temática. Aí nós temos o tema. Aí sobraram 2 elementos. O elemento C, SSE, e o elemento MOS. Observe que essa terminação SSE ocorre em todas as pessoas do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Portanto, a terminação SSE é uma desinência modo temporal.
Por que desinência modo temporal? Porque identifica que a forma verbal cantássemos está flexionada no pretérito imperfeito do subjuntivo. Por isso é uma desinência que identifica o tempo e o modo do verbo, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Portanto, é uma desinência modo temporal. Mas observe que a terminação mos, ocorre apenas em uma pessoa, na primeira pessoa do plural. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos. Portanto, a terminação mos é uma desinência número pessoal. Por que desinência número pessoal? Porque identifica que esta forma verbal está flexionada na primeira pessoa do plural. Por isso é uma desinência número pessoal. Identifica o número, primeira pessoa, e, no caso, a pessoa, que é a primeira pessoa do plural. Portanto, é uma desinência número pessoal. Ocorre apenas em uma pessoa. Então, é nisso que consiste a análise mórfica. Na forma verbal cantássemos, o radical cante, vogal temática a, tema canta, que é a junção do radical com a vogal temática. Desinência modo temporal SSE, desinência número pessoal mos. Analisemos mais uma forma verbal, a forma verbal venderas. Nós vamos ver posteriormente que venderas é um verbo flexionado na segunda pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo. O mais que perfeito do indicativo se conjuga assim: eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Portanto, venderas é uma forma verbal que se encontra na segunda pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo. Como você sabe isso? Nós vamos aprender posteriormente a identificar as desinências modo-temporais e número pessoais. Daí nós vamos saber que a forma verbal venderas se encontra no pretérito mais que perfeito do indicativo. Analise que na forma verbal venderas nós temos o seguinte radical, vende. Radical do verbo vender, vende, até a letra D. A vogal temática é a letra E. Então, vende, a letra E, a vogal temática. Juntando o radical com a vogal temática, nós temos o tema. Então, o tema do verbo vender é vende. Aparece na forma verbal venderas o tema. Observe que depois que nós separamos o tema, vende, sobraram dois elementos, RA e mais o S. Essa terminação RA ocorre apenas no pretérito mais que perfeito do indicativo. E a terminação S ocorre apenas na segunda pessoa do singular. Portanto, a terminação RA é uma terminação desinência modo temporal, porque identifica que o verbo se encontra no mais que perfeito do indicativo. A terminação RA ocorre em todas as pessoas do pretérito mais que perfeito do indicativo. Observe, eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Portanto, essa terminação se repete em todas as pessoas praticamente do pretérito mais que perfeito do indicativo. Portanto, é uma desinência modo temporal. Mas a letra S ocorre apenas em uma pessoa. Que pessoa? Na segunda pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo. Portanto, a terminação S é uma desinência número pessoal. Por quê? Que identifica que o verbo está flexionado na segunda pessoa do singular. É nisso que consiste a análise mórfica, identificar os pedacinhos da palavra, principalmente o radical, a vogal temática, o tema, a desinência modo temporal, se houver, a desinência número pessoal, também se houver. Mas é importante que você observe que nem todos os elementos mórficos ocorrem em todas as formas verbais. Há formas verbais em que nem aparece o radical, há formas verbais em que não aparece a vogal temática. Se não há vogal temática, naturalmente não haverá o tema. Às vezes a desinência modo temporal ocorre, mas a número pessoal não, e vice-versa. Vamos analisar uma forma verbal aqui? Analisemos então esta forma verbal afirmemos. Observe, afirmemos é uma forma verbal do verbo afirmar, flexionada na
primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Presente subjuntivo do verbo afirmar se conjuga que eu afirme, que tu afirmes, que ele afirme, que nós afirmemos, que vós afirmeis, que eles afirmem. Esse é o presente do subjuntivo. Observe que o verbo afirmar tem o seguinte radical, afirme, até a letra M, é o radical do verbo afirmar. Observe que o verbo afirmar é um verbo de primeira conjugação, cuja vogal temática é a letra A. Então, nesta forma verbal, não aparece a vogal temática. Na forma verbal afirmemos, existe o radical afirme aqui e não existe a vogal temática, porque a vogal temática é a letra A do verbo afirmar. Na forma verbal afirmemos, não aparece a vogal temática. Vogal temática inexistente. Se não há vogal temática, naturalmente também não há o tema. Por que não há o tema? Porque o tema é a junção do radical com a vogal temática. Se não há vogal temática, consequentemente também não há o tema. Observe que a forma verbal afirmemos está no presente do subjuntivo. E observe que a letra E ocorre em todas as pessoas do presente do subjuntivo. Que eu afirme, que tu afirmes, que ele afirme, que nós afirmemos, que vós afirmeis, que eles afirmem. Portanto, a letra E aqui constitui a desinência modo temporal. Então, a desinência modo temporal da forma verbal afirmemos é a letra E. E a terminação mos ocorre apenas em uma pessoa. Que pessoa? Primeira pessoa do plural. Portanto, a desinência mos é uma desinência número pessoal. Então, observe que na forma verbal afirmemos aparecem apenas o radical, afirme, a desinência modo temporal, a letra E, e a desinência número pessoal, a terminação mos. Então, nem todos os elementos ocorrem nessa forma verbal afirmemos. Está claro isso?